todos, bem-vindos a mais um podcast da Rafos, episódio, né, do Anfiteatro de Esquecimento, um nosso podcast da Rafos Press sem uma periodicidade muito definida, mas a gente tenta fazer sempre que possível, de 15 em 15 dias, mês em mês, enfim. Hoje a gente vai tratar de um assunto que eu considero instigante, que são os indivíduos labirínticos. O que é isso exatamente? Né? Na verdade é uma categoria que eu inventei, eu gosto de inventar categorias, mas existem inúmeros tipos de indivíduos. Essa tipologia ela era muito. Hoje em dia você tende a evitar essas caracterizações tipológicas por conta do estereótipo, né? Que deriva um pouco disso, da caricatura, do estereótipo. Mas a verdade é que essas tipologias elas são úteis e elas fornecem uma imagem mais ou menos justa, mais ou menos integral de um determinado objeto, ainda que por vezes essa imagem acabe escorregando para uma caracterização superficial ou para uma, digamos assim, uma estruturação muito esquemática que acaba, como eu disse, realmente aí escorregando para a dimensão da caricatura, do estereótipo e coisas do gênero. E, assim, no século XIX era comum você falar, por exemplo, do filisteu da cultura, né? O indivíduo que era aquele avesso à cultura, à arte, como eram, supostamente, aí já entra o preconceito, né? Os filisteus bíblicos. Se falava muito, por exemplo, também do temperamento, do comportamento do funcionário público, não é? Se falava também, não é? O Thomas Carlyle dedicou um livro a esse caractere que é o herói, aquele indivíduo ali que tem, né? Como se acreditava frequentemente até o século XIX, até desde o século XX, na verdade, que indivíduos singulares ou, enfim, né, dotados ali de uma capacidade invulgar de organização, de comando, coisa e tal, tornando-se heróis, líderes, né, assim, eles impulsionariam alterações na história, né? Então, um livro chama Os Heróis, do Carlyle, Thomas Carlyle, que é exatamente sobre isso. Mas existe uma outra categoria, né? Que são aqueles indivíduos que realizam uma espécie de curto-circuito nas concepções aceitas. A obra deles é um pouco. Não chega a ser inclassificável, mas ela produz um efeito estranho nas pessoas que leem, nas interpretações. Elas se tornam estranhas, contraditórias. Muitas vezes o projeto inicial desse autor acaba tendo um resultado muito distante daquele que eu talvez ele inauguralmente imaginava que alcançaria. O grande exemplo, eu acho, desse tipo de indivíduo labiríntico, ela é muito frequente na filosofia desde a antiguidade, tá? Inclusive isso que torna a filosofia tão às vezes mais instigante que a ficção, a narrativa ou o que seja. Tanto a filosofia quanto a história da filosofia, em todo caso, né? Então, um dos indivíduos que representam bem esse tipo labiríntico é o Kierkegaard, Søren Kierkegaard, né, o filósofo dinamarquês. Ele era um filósofo cristão, escreveu obras cristãs, mas no final da vida ele se colocou contra a Igreja Nacional Dinamarquesa, que era algo comum na época. Os protestantes tinham suas igrejas nacionais, mais ou menos luteranas, né? Interpretações locais ali de Lutero, ou uma hierarquia local, né? A partir ali da inspiração protestante, especialmente do Lutero. Ele se colocou contra e ele fez um panfleto contra chamado Instante. A partir desse panfleto que é explosivo, em que ele nega a maneira como a religião, digamos assim, a igreja, né, dinamarquesa entende justiça, entende o justo, entende o mártir, entende a santidade, enfim, outros conceitos cristãos, o sacrifício, né? Outros conceitos caros ao cristianismo. Ele vai revisando esses conceitos e, digamos assim, demolindo a representação deles dada pela igreja oficial e dessa forma, de certa maneira, demolindo toda a representação de toda a igreja oficial. Ele gasta os últimos centavos nessa cruzada dele inútil, absurda, né? Porque inclusive ele era um irmão dele, pertencia à hierarquia da igreja dinamarquesa. E ele morre. E quando ele morre, muito doente, pobre, né? A guarda de honra que acompanha
O Enterro, é composta de estudantes ateus, muita inspiração revolucionária já das revoluções de 1848, né, e tudo mais, assim, né, pronunciando, né, essas revoluções e outras posteriores. E esse grupo é o grupo que lia o Estante, né, a revista do Kierkegaard. Então, o homem labiríntico, o indivíduo labiríntico, ele é mais ou menos como o Kierkegaard. A obra dele resulta, mesmo partindo de um ponto definido, pelo próprio autor, muitas vezes, resulta numa espécie de enigma, em algo que transcende as interpretações mais rasteiras, mais chãs, não é? Como eu disse, a filosofia é farta nesse campo. Nós temos aí o Nietzsche, né? Tranquilamente, é um indivíduo labiríntico. Um outro filósofo que eu aprecio muito, alemão, que você nunca sabe exatamente se ele escrevendo uma ironia ou se o sistema, porque o sistema dele baseado numa concepção de luta, né, de todos contra todos dentro de um contexto de criminalidade transcendente, vamos dizer assim, o Estado, tudo criminoso, que é o Max Stirner. E já no século XX, um filósofo como Wittgenstein, né, entra bastante nessa categoria. O filme, né, sobre o Wittgenstein, do Derek Jarman, mostra bem isso, né, que maneira como um indivíduo complicado, um indivíduo cheio de facetas complexas. Né. E já adentrando o campo da arte, nós temos aí, né, indivíduos que são quase pensadores que se expressavam de outras formas que não só o texto tratado ou o texto filosófico, como é o caso do William Blake, né, já no século XX, de um chuva solar aqui na América do Sul, e um dos grandes exemplos, já no século XX, de um homem, de um indivíduo, né, completamente labiríntico, que desafia interpretações simplórias com um talento multifacetado, é Austin Osman Spare. Né? Austin Osman Spare, como eu disse, é um autor extraordinário. Ele escreveu, não muito, né? Escreveu um pouco durante a vida, publicou sempre por pequenas private presses, né? Era um ilustrador, um artista plástico extraordinário, não é? A maneira como ele compõe automaticamente é incrível, né? É algo aí que poucos artistas surrealistas chegaram perto em termos de inventividade e tal, do surrealismo histórico, né? Que ele era um surrealista, digamos assim, contrabandeado, né? E o Spare, ele também era ocultista, ele escrevia com uma dicção um pouco nietzschiana, né? Um pouco próxima ali do Crowley, que era um dos seus padrinhos, evidentemente, mas é óbvio que o talento dele era muito diferente e transcendia certas limitações do próprio Crowley, embora ele também tivesse textos não bem dogmáticos, mas textos programáticos, a gente pode dizer assim, né? Em termos de ocultismo ou de visão ritualística da realidade. O Spare, ele faleceu em 1956, a obra dele ainda não está em domínio público, aliás, não é? Eu já vou falar disso em breve. E produziu sempre através de, durante a vida, né, pequenas private presses. Ele também tinha vários cadernos. Ele chegou a coordenar uma revista chamada Form, lindíssima, né, uma revista de arte e pensamento, literatura um pouco. Era um pensador muito original, né, e o que ele escreveu é muito labiríntico. As interpretações são várias. Você pode usar aquilo de uma maneira, digamos assim, programática, como eu disse, né? Seguindo aí um programa de um grupo ocultista, ou de uma seita, ou de uma célula, não é? Você pode ler poeticamente, como um texto poético, de grande qualidade. Você pode ler como enfim, uma espécie de renovação, inclusive ele trabalha com sigilos, né? Uma renovação do pensamento de Giordano Bruno, um outro homem, indivíduo labiríntico do Renascimento de Giordano Bruno. É muito rica, como uma continuidade, né, daquele pensamento ao mesmo tempo hermético, especulativo do Bruno e dos grandes, como Marsilio Ficino e outros, né, dos grandes neoplatônicos
renascentistas, é muito complexo, as possibilidades são muito amplas, e como ele também desenhava, como escrevia tão bem, né, você tem um impacto, né, naquela obra de multifacetado, que realmente prenuncia um certo estado visionário, né? É uma obra única, talvez o único autor tão complexo quanto na América Latina, né, seria o Chu Solar, até muito parecido com o Sper em muitos aspectos. A diferença é que o Solar escreveu bem menos, né? Quer dizer, na verdade ele escreveu bastante, mas muita coisa não foi publicada. Está lá armazenado nos cadernos no Museu Chu Solar em Buenos Aires, né? O Sper chegou a publicar bastante coisa até, né? E é engraçado que embora o Sper em vida, tendo publicado por editoras menores, ele fosse mais um agitador cultural em contato ali com as grandes tendências do período em que ele viveu, não tendo tanto material, digamos assim, discutido, né? Não tendo grandes vernissagens em museus importantes, né, da Inglaterra. Ele era um artista importante, mas era, enfim, não é. Tinha artistas bem mais conhecidos na época que ele trabalhou, né, na época do auge da produção dele, né? Mas depois da morte, o Sper ele se transformou como o próprio Crowley um pouco, como Machen, né? O Blackwood e hoje em dia o Lovecraft, que seria acho que o grande autor, numa espécie de eminência parda, né? Da mesma forma como Poe, especialmente, e alguns grandes autores frenéticos franceses que morreram um pouco no esquecimento e foram resgatados, né? Pela segunda geração ali simbolista e tal. O, o Sper ele foi resgatado. A obra dele foi resgatada, né? Existe, claro, e como um autor labiríntico que ele era, existe vários caminhos, né, para essa obra. Uma parte desse resgate foi por conta de grupos, como eu disse, ocultistas e grupos, enfim, que têm essa leitura renovada do sagrado, porque a obra do Sper é uma obra sobre o sagrado e é uma abordagem muito, muito complexa e rica do sagrado, né? É uma obra, como eu disse, de um visionário, de uma espécie de Blake, né, contemporâneo, que tinha uma visão integral dos acontecimentos da mente e do corpo, né, da transcendência e da imanência. Então ele era um indivíduo complexo, assim, essa complexidade ele conseguiu, que é muito difícil, né, de você às vezes conseguir passar para o papel, ele conseguiu passar não só para o escrito, como também para a ilustração, né. Ah, mas ele também foi resgatado por autores, né? Os autores contemporâneos do neodecadentismo e da ficção imaginativa, ou como eu costumo chamar, hiperimaginativa, em atividade hoje, né? Como, enfim, Mark Valentine, John Howard, Damian Murphy, Jonathan Wood, os autores que a Rufus Press costuma publicar, Wade Jarman, bem como alguns outros que a Rufus Press ainda não publicou, mas quem sabe publique em breve, no futuro, eles resgatam muitos aspectos do Sper, né? Por exemplo, o Red Oliver, aspectos, por exemplo, metodológicos como autor. O Red Oliver, ele é um autor, ele é um exímio ilustrador e ele ilustra os próprios contos dele com uma ilustração não muito grande, que figura na abertura de cada conto. Essa ilustração ela provoca no leitor uma espécie de quebra de perspectiva engraçada, porque eu conversei com o Oliver e ele trabalha evidentemente com uma matriz bem maior para poder fazer os quadros, mas ele coloca como uma imagem bem pequena que você precisa se esforçar para ler, né, tudo que está ali. E é uma técnica nitidamente speriana, né? Ela trabalha não exatamente no campo do símbolo, mas num campo de uma espécie de intuição de algo além, não é? Que ele exercitava através da escrita automática, através daquele chamado de sigilos, que é uma releitura do Giordano Bruno, que também tem o seu livro dos sigilos lá no século XVI, né? Mas esse pessoal, por exemplo, então metodologicamente o Sper trabalha assim, os editores, né, como o Dangueto, Robert da Montebraxas, o Robert Morgan da Sarobi Press,
e outros, né, da Tartarus Press, esqueci o nome, Ray, né, da Tartarus Press, enfim, eles tentam trabalhar esses elementos de utilizar a imagem. Quando utiliza a imagem, ela tem uma função muito específica, que não é só a ilustração do texto, evidentemente, e está relacionada com esse processo de encontrar um caminho, né, entre o texto e a representação imagética para a mente se desenvolver, não só, digamos assim, para a ilustração pura e simples do texto escrito, né? Isso metodologicamente é inspirado em Sper, mas existe também autores que são inspirados pela vida do Sper e pela própria maneira como o Sper trabalhava em si, né? O tipo de êxtase que ele buscava, o tipo de atividade visionária. O maior desses autores, eu posso dizer, é o Stephen J. Clark, né? É um dos grandes autores inspirados pelo Sper e ele escreveu uma homenagem, né? Uma homenagem singela, mas muito, muito interessante, ao Sper chamada The Satyr, né, o Sátiro. The Satyr, ele foi publicado originalmente pela Ex-Occident Press, que era o nome da Monta Broxas, né? Sei lá se faliu, tiveram que mudar o nome, o editor, mas enfim. O nome original era Ex-Occident Press. E a Ex-Occident Press já publicava livros únicos desses autores, como eu mencionei, neodecadentes ou hiperimaginativos, ou, né, porque nem sempre é a mesma coisa. E o Sátiro foi publicado, né, The Satyr foi publicado por eles, né, com uma novela curta de 60 e poucas páginas. Posteriormente, essa edição raríssima eu só consegui em PDF do próprio autor, das revisões que ele fez do original, né? A edição mais usual, mas já esgotada também, é The Satyr and Other Tales, né? O autor é Stephen J. Clark. Stephen J. Clark é um autor britânico, vinculado ao surrealismo britânico, relativamente jovem até, né? Então ele é vinculado tanto à pesquisa de Krzysztof Jalkowski e outros, né, que pesquisam surrealismo na Inglaterra, quanto à atividade surrealista mesmo, não é? Com vários autores ali, várias revistas, né, vinculadas ao surrealismo na Inglaterra, na Grã-Bretanha até hoje, né? Que daí começou a ter variações de psicogeografia, situacionismo e tal, mas a base ainda é o surrealismo original do Breton e amigos, né? Então, The Satyr originalmente saiu pela Ex-Occident Press. The Satyr and Other Tales saiu pela Swan River Press, que é uma editora irlandesa, uma private press irlandesa, que faz livros pequenos, até menores, mas deliciosos de ler, de carregar, enfim. E eu tenho The Satyr and Other Tales, que já está esgotado, já faz bastante tempo, porque é um livro de 2015, ele esgotou em menos de 6 meses, né? E não é numerado, mas era uma edição de só 300 exemplares, né? E o The Satyr é um... Do que trata, não é? A edição da Swan River, ela vem com mais 3 histórias. The Horned Tongue, The Lost Riches e The Feast of the Sphinx. O Sátiro é a história de uma mulher que surge na Inglaterra em plena Blitzkrieg, né? Chamada Marlene, que ela escapa de ruínas em Southwark, né? E de um manicômio. E ela encontra o Paddy Hughes, que é o protagonista, também é um fugitivo, acho que da cadeia, uma coisa assim, cometeu um crime. E eles dois combinam de buscar o mentor perdido delas, chamado The Satyr, né, o Sátiro, que é justamente o Austin Osman Spare, que mais ou menos aparece num romance. Quer dizer, ele não aparece, é mais ou menos, né? Ele é uma espécie de, durante o romance todo, ele é uma espécie de emanação, né, de presença na trama. A narrativa é única. Tem uma cena, uma sequência, na verdade, um momento, né? Que é do bombardeio, que eles testemunham meio que na rua, assim, da Blitzkrieg, né? Do bombardeio em Londres, que é absolutamente genial, né? A maneira como aquilo é evocado.
Enfim, esse romance, lendo, ele me parece uma mistura de narrativa surrealista, especialmente René Crevel, por exemplo, com filme do Fritz Lang, né? Especialmente os filmes que o Fritz Lang produziu antinazistas, né? No exílio dele da Alemanha, como Minister of Fear, que ele parece bastante. Assim, não o clima, né? Lembra Fritz Lang, esse Fritz Lang tardio, exilado e que fazia filmes contra o nazismo, né? Na Inglaterra ou nos Estados Unidos, enfim, né, ambientados, né, na Inglaterra, nos Estados Unidos e tal. Então, o The Satyr é uma história cinematográfica, uma história extremamente complexa, não é? Dessa busca não é? E simbólica, né? A busca pelo mestre, né? Na verdade, pelo mentor perdido, que é o próprio assim, Osman Spare, o Clarke ele faz algo mais interessante até, que é dotar de uma certa leitura política essa mensagem eminentemente libertária do Spare, mas que não era vinculada a uma visão política, né? Quando o Sparrow, não que eles não conhecessem, né? Documentos recentes aí demonstram que o Crowley queria encontrar o Trotsky, né? E promover uma revolução geral da humanidade, mas não é tão frequente essa leitura e não é a leitura privilegiada por conta de uma chave interpretativa mais programática, como eu falei, né? Então a estética vem nesse sentido, descobrir outras chaves interpretativas, porque a obra do Sper é riquíssima, não é? Então Stephen Clarke ele consegue um prodígio que é justamente trabalhando aqui diretamente, né, com o Sper como personagem, inclusive, que é trazer à tona uma camada extra, uma camada politizada ou libertária, no sentido de anti, digamos assim, autoritarismos, né, da obra desse grande polímata, né, desse grande, enfim, indivíduo que uh, tinha o labirinto nas veias, né, vamos dizer assim. E o Clarke ele vai além, né? As outras obras dele, publicadas especialmente pela Zagava Press, como Delirium Circus e The Frederick Bro, uma coisa assim, elas todas têm uma nítida inspiração no Clarke, também no seguinte sentido, elas são obras ilustradas e o desenho ele tem uma função de diálogo com a própria obra, né? Então é um tipo de literatura muito complexa, uma literatura visual, mas que não é só The Delirium Circle, In Delirium Circle e The Frederick Ball, né? São os outros dois romances dele. Eles não são só ilustrados, eles são romances complexos porque eles trazem elementos de uma, digamos assim, de um tipo de possibilidade de êxtase, e o desenho ele meio que cria essa clivagem, né? Esse meio que intervalo entre texto e imagem, em que você tenta visualizar através da imagem a própria narrativa, né? Como se fosse um espelho, né? Não como se fosse só uma ilustração, né? Uma galeria de quadros pequenininho e simplório, né? Ilustração de texto, mas como se fosse uma espécie de espelho, né, em que o personagem e o próprio leitor contempla daí todo o processo narrativo. É uma obra extraordinária, né? Eu já li bastante Stephen Clarke, né? Gostaria de ler outros romances. Um que eu ainda não li é o Frederick Ball, mas vale a pena ler, sim. Vale a pena porque é um autor extraordinário e, enfim, não é? A homenagem que ele presta, a inspiração que ele tem, evidentemente é no Spare. E aí voltamos à questão do labirinto, né? O labirinto que em português vai ganhar digamos assim, uma materialização mais palpável, né? E aqui um jabazinho que sempre é bom, jabá de produtos ou de propostas ou de coisas boas ou que tenham realmente a ver com a Rafus Press. Já está
no Catarse faz alguns dias, mas tem ainda bastante tempo, são 55 dias restantes, a campanha Arte e Magia do Caos, que é a tradução pela editora Oficina Palimpsestos da obra do Sper, não é? Do Austin Osman Spare, uma seleção de obras dele, numa edição lindíssima, evidentemente gigantesca, com a reprodução visual, né? Você alguns dos manuscritos e dos cadernos do Sper pareciam luminuras, né? Então vai ter essa reprodução. É um projeto de uma imensa complexidade, não é? Realizado em contato estrito ali com a Fulgur, né? Fulgur, que é a editora que publica o Sper. Como eu disse, o Sper não está em domínio público, então para você ler essas obras extraordinárias desse autor e até também ter acesso a alguns dos desenhos, ilustrações, você precisa das duas, uma, ou comprar, tudo via eBay, aliás, o livro original por um preço absurdamente caro, porque eram private presses, né, tiragem baixa na época, esgotou tudo, então hoje você só encontra ele a um preço absurdo, ou tentar comprar os livros da Fulgur, que é a editora inglesa que republica não só o Sperm, várias outras obras de natureza ocultista e mística, contemporâneas ou não, mas as obras do Sper publicadas pela Fulgur costumam esgotar rapidíssimo, então quase tudo está esgotado, não é? Então vale a pena, apoie esse projeto, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, não é? Como o resto da bibliografia de algumas obras que eu mencionei aqui, né? Mas apoiem o projeto, vale a pena, né? Não é, evidentemente, um projeto dessa monta, não é? Ele tem um preço de capa um pouco mais salgado, mas vale muito mais a pena que acho que quase todos os lançamentos desse ano, então, e provavelmente de boa parte do ano que vem. Então, se você tiver dúvidas quanto a isso, é só ter isso em mente, né? Quer dizer, é um lançamento que é extraordinário, né? É incrível você ver isso lançado no Brasil, algo só possível graças não só à explosão de editoras independentes, mas também porque, enfim, tem os montes dentro por exemplo, dentro da Amazon, vendendo os livros que eles querem que você venda, mas principalmente pelo Catarse, né? Que possibilita o editor independente um contato mais direto com o seu leitor e digamos assim, a apresentação de projetos muito mais sofisticados, muito mais complexos e, digamos assim, muito mais que geralmente não teriam tanta difusão ou tanta possibilidade de leitores descobrir esse projeto de outra forma. Então é isso, vou ficando por aqui. Agradeço a atenção de todos. Até tchau, né? E até a próxima.